O que é imoralidade? Como se proteger da imoralidade segundo a palavra de Deus? É sobre isso que iremos estudar hoje no nosso programa EBD Comentado Online, edição Jovens. Paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Jovens. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais uma programação. E se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fique conosco até o final desta programação, pois nós temos lições importantes para aprendermos sobre a palavra de Deus. Nesse momento, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu venho te render graças por mais essa oportunidade de estar aqui para realizar esta aula, este programa. Que o Senhor venha tomar o primeiro lugar, que o Senhor ilumine a minha mente, para que eu possa ensinar as verdades de acordo com a Tua palavra, ilumina a mente daqueles também que estão assistindo, para que juntos possamos compreender e colocar em prática. Toma cada professor, cada professora que está assistindo também. Eu peço que o Senhor venha usá-los como instrumento, Senhor. Que o Senhor tire todo o desânimo, que o Senhor tire toda a vontade de desistir, de parar, de desanimar por causa das circunstâncias, das situações que vêm. Muitas vezes nós olhamos e falamos assim, não estou aguentando mais, mas que o Senhor nos fortaleça. Senhor, nos dê uma aula mais uma vez edificante, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então você pode contribuir com essa obra divulgando o canal. Aqui, ó, você tem um link que você pode clicar, um botãozinho, compartilhar e enviar para as suas redes sociais para que outras pessoas sejam alcançadas e através disso a palavra do Senhor seja propagada. Você também pode se inscrever, ativar o sininho das notificações. Não esquece de deixar o like também e comentar o que você achou desta aula. No final da aula, eu vou estar deixando uma frase para poder você fixar melhor o conteúdo dessa lição de hoje e, ao mesmo tempo, saber que você chegou até o final desta lição. Então, fique até o final comigo em nome de Jesus. Bom, a lição de hoje é a lição de número 4, que será ministrada no dia 27 de outubro de 2024, com o tema proteção contra a imoralidade. Olha, esse é um assunto bem delicado, porque a cada momento cresce mais e mais essa questão de imoralidade. Está se tornando uma coisa para muitos normal. Algo que não tem problema, não tem nada a ver. Cada um faz com seu corpo o que quiser. Mas é assim que o jovem cristão deve se comportar? É dessa maneira que o jovem cristão deve proceder? Quando nós andamos pelas ruas, nós vemos coisas terríveis. E nós começamos a pensar, meu Deus, o que está acontecendo com nossos adolescentes? O que está acontecendo com os nossos jovens? Eles estão falando abertamente sobre vida íntima. Às vezes com 12 anos, 13 anos, às vezes a gente ouve conversas andando na rua, ponto de ônibus, porque não tem mais limite. Às vezes, vindo da escola, a mãe pensa que tá indo diretamente da escola para casa e no meio do caminho fica lá meninas com meninos, entendeu? Conversando conversas terríveis, falando das práticas que já estão realizando. E você olha assim e fala, meu Deus, tem misericórdia. Então esse é um assunto muito importante que nós, professores, precisamos dedicar a nossa atenção para ensinar aqueles que estão ali na classe, na sala de aula, porque está cada vez mais aumentando o nível de imoralidade. Então vamos lá. Texto principal. Diz a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama a tua parenta, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Provérbios 7, 4 e versículo 5. Como um jovem pode ter uma vida longe da imoralidade? Como é que pode? Vamos lá. Tem algumas instruções que foram colocadas na revista do professor e que eu estou aqui replicando, colocando aqui para podermos avaliar. Estratégia para uma vida de pureza. Primeiro, começa com sabedoria de Deus.
quem está estudando nesse trimestre sabe que sabedoria é pegar o conhecimento da palavra e colocar em prática no dia a dia. Isso é sabedoria. Se não estudamos a Bíblia, não temos como agir com sabedoria. Então é reverência e temor ao reconhecer o Todo-Poderoso. E como é que nós conhecemos o Senhor? Através da sua palavra. Então eu obedeço por quem Deus é. Eu respeito por quem Deus é. Eu sou grato a Ele pelo que Ele faz por mim. Segundo, exige aplicação moral. O que é isso? Para confiar em Deus e em sua palavra, permitir que esta fale conosco. É o que eu acabei de falar. Então, estratégia para uma vida de pureza. Exige aplicação moral. Eu preciso confiar em Deus e na sua palavra. Terceiro, exige aplicação prática. Não adianta eu conhecer a palavra e não estar nem aí para a prática. Então, no momento que eu aprendo que algo não deve ser feito, eu vou pedir a Deus graça, força para poder praticar, para agir conforme a direção de Deus em devoções diárias. Então, é muito importante, é muito interessante, quando eu estou gravando esta aula, na manhã desse dia, que eu estou gravando essa aula na parte da manhã do dia. Antes de vir para cá gravar a aula, eu fiz o meu momento de oração com Deus. E aí, deixa eu colocar aqui a tela para falar uma coisa interessante. Recentemente, nós estamos participando, eu e minha esposa, já fizemos em outra edição com outro nome, né? Fizemos Casados para Sempre, e agora estamos fazendo Casais Vitoriosos, né? Então, pela igreja que nós pertencemos. E aí, tem lá algumas coisas que vão acontecendo. Eu estava conversando com ela, né, sobre algo, e ela falou algumas coisas que, às vezes, não agrada a ela, né? No meu comportamento, que eu não sou perfeito. Certo? E aí eu fui falar com Deus, eu coloquei aquilo como causa de oração, e eu tô orando ao Senhor, o Senhor me ajuda a não fazer isso. Então é assim que você deve proceder. Você vai estudar a palavra, você vai aprender a palavra e vai tornar-se causa de oração. Senhor, eu reconheço que eu ando fazendo isso aqui, mas isso aqui eu não posso fazer. Então, é assim que nós devemos nos proceder diante das coisas de Deus. E o professor, a professora deve agir também assim na sua vida e ensinar os alunos sobre isso. Terceiro, qual é o resultado? Vida eficaz para experimentar o que Deus faz quando lhe obedecemos. Como é que eu quero experimentar o que Deus pode fazer? Inclusive, estamos estudando até no quarto trimestre, tá? No quarto trimestre de 2024 para os adultos, as promessas de Deus. Como é que, se você quiser assistir, tem aí a playlist, tá bom? Para você poder assistir. Como é que eu vou experimentar as promessas de Deus se eu não quero obedecer a palavra? Se primeiro que eu não confio que a palavra de Deus possa me dirigir, nem Deus. Segundo, que eu não tô nem aí para colocar em prática. Terceiro, que eu não vou experimentar os benefícios de obedecer a palavra. Deixa eu explicar algo aqui. Esses são os resultados para aqueles que se guardam da imoralidade. Então você quer ter o caminho para se guardar da imoralidade? Siga por esse caminho aqui. E o resultado será esse. Resumo da lição: a sabedoria divina nos protege da imoralidade sexual, concedendo-nos as virtudes do domínio próprio e da temperança. No decorrer da aula eu vou explicar isso aqui melhor. Domínio próprio e temperança. Porque talvez você diga assim, mas domínio próprio e temperança é a mesma coisa na Bíblia? Umas versões fala domínio próprio, outras fala temperança. É verdade? É. Mas eu quero explicar algo sobre isso lá na frente. Texto bíblico, Provérbios 5, 1 ao 14. Eu tô deixando o vídeo de recomendação que eu tenho aqui no canal, uma leitura bíblica comentada de Provérbios 5. Então assista esse vídeo, tá? No final dessa aula, não pare a aula agora para assistir, mas depois dessa aula, assista esse vídeo para complementar o seu entendimento sobre o assunto dessa lição. Objetivos da lição: mostrar a advertência bíblica contra a imoralidade. Esse é o primeiro ponto. A lição está dividida em 3 pontos, ou 3 tópicos. Segundo, compreender a relevância de Provérbios 5 contra a imoralidade. Então, primeiro vai falar da advertência bíblica contra a imoralidade. Segundo, a relevância de Provérbios 5 contra a imoralidade. Esse texto ainda é relevante para os nossos dias? Sim. A palavra de Deus é atemporal. Na verdade, as lições, tá? Deixa eu colocar aqui. Na verdade, as lições da revista, toda a revista da escola dominical, que é baseada na palavra de Deus, são atemporais. Nós é que temos esse hábito, já passou a lição,
A lição era da data tal. Essa aí é do dia 27 de outubro de 2024. Nós já estamos no ano de 2025. Isso já passou? Não passou não, querido. O assunto é atual. É para qualquer época. Professores de escola dominical, que vocês entendam isso e que vocês passem isso para os alunos também. Não há nenhum problema de ter passado a data da lição e num tempo posterior ser dado um estudo baseado no mesmo assunto. Às vezes um estudo bíblico na igreja, uma palestra sobre esse mesmo assunto e às vezes até usando, não tem problema se usar o mesmo texto da revista. Então as pessoas precisam entender isso. Parece que as pessoas pensam que a palavra de Deus tem data de validade. Terceiro, saber que a moralidade sexual cristã é uma proteção contra a imoralidade. Então, o que combate a imoralidade? A moralidade. E nós vamos falar sobre isso. Introdução. Nesta lição estudaremos a respeito da imoralidade sexual. Meditaremos no capítulo 5 de Provérbios, que vai ser a base para essa lição. E a partir desse texto veremos o quanto ele é relevante atualmente. Então não é uma coisa ultrapassada, obsoleta, pois vivemos em uma sociedade marcada pela sensualidade em tudo quanto é produzido do ponto de vista cultural. Você vê que a sensualidade é algo colocado aí à vista o tempo inteiro. Você vê que determinadas propagandas estão usando imagem de mulheres praticamente nuas, seminuas, sem a necessidade. Então há um apelo para a sensualidade, certo? A erotização, inclusive das crianças, dos adolescentes e por aí vai. Finalmente, nos conscientizarmos a respeito da moralidade sexual ensinada pela Bíblia como instrumento protetor contra a imoralidade sexual na vida do jovem cristão. Assim, veremos que quem pratica a moralidade sexual bíblica age com sabedoria, certo? Tópico 1. Advertência contra a imoralidade. Nesse ponto aqui nós vamos estar falando sobre... Nesse tópico nós vamos estar falando sobre 3 pontos. Primeiro ponto, compreendendo o capítulo 5. Segundo ponto, a mulher estranha. Terceiro ponto, as consequências da imoralidade. Então vamos lá. A imoralidade sexual é a primeira obra da carne mencionada na lista descrita em Gálatas 5,19. Na versão Almeida Revista Corrigida, Gálatas 5,19 diz: porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza e lascívia. Certo. Só que, na Almeida Revista Atualizada, lá está escrito: as obras da carne são imoralidade, tá? Impureza e lascívia. Então, a palavra prostituição é a mesma coisa de imoralidade. Nesta lista, a imoralidade sexual é referida como prostituição, que no original grego é porneia. Vamos entender isso aqui. Esse termo abrange qualquer ato sexual fora do casamento, não se limitando apenas ao sexo em troca de dinheiro ou bens materiais. Porque no nosso contexto, as pessoas estão muito acostumadas a pensar em prostituição como venda do corpo. Não. Na Bíblia não é só isso. Vai muito além disso. É todo o ato sexual fora do casamento. Acabou. Todo. Independente de qualquer coisa, todo o ato fora do casamento é prostituição. Então tem pessoas que dizem assim: não, eu não me prostituo porque eu não vendo o meu corpo, mas uma hora ou outra tá se deitando com alguém. É prostituição do mesmo jeito. Prostituição do mesmo jeito. Então nós precisamos ter muito cuidado. Ele inclui o adultério, que é o ato sexual de uma pessoa casada com alguém que não é seu cônjuge. A fornicação, que é a relação sexual entre solteiros, e isso abrange os jovens, certo? Além do sexo por dinheiro, e o incesto, tá? Que é a relação sexual com parentes próximos, como o pai. E aqui uma relação sexual consensual, porque se não for consensual, em qualquer área é estupro. Mas nesse caso aqui é uma coisa consensual, com pai, com mãe, com irmãos, com avós, com netos, com tios, sobrinhos. Aí alguém vai dizer: como alguém consensualmente vai aceitar fazer isso? Só você ler 1 Coríntios capítulo de número 5, você vai ver que tinha um homem lá que estava tendo relação
com a sua madrasta, não era sua mãe, era sua madrasta. Mesmo assim, não poderia. Ela era a mulher do seu pai. Então, isso é uma coisa que tá fora, é pecado, é imoralidade, é prostituição. Ponto 1, compreendendo o capítulo 5. Uma vez que nós compreendemos o que é imoralidade, eu tive que fazer uma explicação para vocês e mostrar o paralelo, que é a mesma coisa de prostituição, nós podemos avançar. O 5º capítulo do livro de Provérbios inicia com um apelo à prática da sabedoria. Mais uma vez, há um apelo. Viva com sabedoria, ande com sabedoria. O capítulo 4 desenvolveu a ideia da proteção do coração, que já entendemos que é pensamentos, emoções e vontade, que é uma lição muito importante para se estudar. O capítulo 4 desenvolveu a ideia da proteção do coração, a partir da prática da sabedoria, onde o pensamento, o sentimento e a vontade são dominadas por Deus para as saídas da vida. O capítulo 5 inicia com uma repetição da importância de atender, inclinar, guardar a sabedoria. É uma repetição porque também tem no capítulo 4. Então, atender, inclinar, guardar a sabedoria. Provérbios 5, 1 e 2. Essa é a sabedoria aplicada ao relacionamento entre homem e mulher. Então, nós podemos falar da sabedoria no modo geral, no nosso dia a dia, mas aqui é uma coisa mais específica, entre homem e mulher. Eu preciso ter sabedoria na minha vida, que tem a ver com a vida sexual. Eu posso ter relação com qualquer pessoa? Não. Eu posso me relacionar sexualmente com alguém que não é meu cônjuge? Não. Ah, mas o mundo diz que pode. O mundo diz que não tem nada a ver. O mundo diz que é legal ficar, mas a Bíblia diz que é pecado. Então, o que rege a nossa vida é o que a Bíblia diz, não é o que o mundo diz. Olha o que diz Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo. Se eu for viver pelos padrões do mundo, eu estou me conformando com o mundo. João diz, não ameis o mundo nem no que o mundo há. Primeira epístola de João, a partir do capítulo 2, versículo 15. Está escrito. Então eu preciso seguir o que a palavra de Deus ensina. Ah, mas a maioria dos meus amigos, a maioria dos jovens, eles tudo estão envolvidos com isso. Mas a maioria não quer dizer que eles estejam certos. Daniel, Misael, Azarias e Ananias estavam na Babilônia e eles proporam no seu coração não andar de acordo com aqueles costumes. Então não é porque a maioria está fazendo o que nós vamos fazer. E não é porque a maioria faz que é certo. O leitor é convidado a adquirir a sabedoria divina com o propósito de aplicá-la no relacionamento com outro sexo. Certo? Assim, os versículos 3 a 6 apresentam a mulher estranha. Por que estranha? Porque não é o cônjuge. Não é uma mulher de um relacionamento conjugal de casados. Por isso ela é estranha, estrangeira. Uma mulher que não faz parte da aliança com Deus. Certo? Mesmo que alguém se diga cristã, essa jovem é uma jovem cristã, mas acabou querendo ter relacionamento com um jovem cristão, não pode, porque eles não são casados. Aquela que seduz o jovem no caminho da vida, Provérbios 7, 6 a 23. E jovem aqui é alguém inexperiente. Alguém pode ser um adulto e se comportar de forma inexperiente, então serve para ele também. Os versículos 7 a 14 expõem a consequência destruidora da relação com essa mulher imoral. Ele vai se relacionar, aparentemente parece que é bom, mas depois vem as consequências. E finalmente, nos versículos 15 a 23, o autor sagrado faz um apelo à fidelidade no matrimônio como antídoto contra a imoralidade sexual. Aí aqui nesse caso já está falando para quem é casado, ainda não é para os jovens. Então, está mostrando para os jovens o seguinte, vale a pena se guardar até o casamento, porque no casamento, a vida sexual é algo que Deus se agrada. É algo que não é pecado. Agora, é claro, o jovem não vai querer antecipar para se casar só para praticar a vida sexual. Porque casar pelo motivo de ter relação sexual é um motivo errado. Você não quer se casar apenas por causa... Esse não pode ser o seu propósito de casamento, porque a vida do casado não se resume apenas à vida sexual. Então nós temos que ter cuidado, porque tem gente que quer se casar logo para poder praticar, ter o ato sexual, e ele vai ter problema com isso.
Porque a vida de casado não se resume só a isso, certo? Eu tenho aqui no canal uma palestra chamada Investimentos para um Casamento Saudável. E entre os pontos que eu falo, tá? Tem até a participação da minha menina princesa, minha esposa, Ângela Manhãs Luna. Entre os pontos que eu falo, tem uma parte, um vídeo que vai tratar da vida sexual do casal. Então, não é, e não tem nada absurdo, eu não trato de nada que seja desconfortável, tá? Eu falo de uma maneira que qualquer pessoa pode assistir, até mesmo um jovem pode assistir, não tem problema, até se fosse até o caso de um adolescente assistir para poder ele ser ensinado, se fosse o caso, não há problema, não há nenhuma linguagem ali que vai deixar ninguém constrangido. Então, é importante entendermos isso. Eu falei aqui até de um adolescente porque nas nossas escolas está sendo ensinado coisas terríveis. É só você ver as reportagens que vai passando em vários lugares e você vai olhando e falando assim, como assim? O que está acontecendo? Não só para os adolescentes, para as crianças. Estão erotizando crianças, adolescentes e por aí vai. Então, os pais, de uma forma sábia, de uma forma inteligente, de uma forma bíblica, precisa já instruir seus filhos. Senão, daqui a pouco, esses filhos estão passando por algum momento de abuso. Por quê? Porque não foram ensinados. A menina não foi ensinada que não pode deixar tocá-las em determinadas partes. Mas não. Ah, eu vou falar sobre isso. Eu não posso falar sobre isso com a minha filha ainda. Eu não posso falar sobre isso com o meu filho. Aí vai passar por abuso. Porque ele não sabe quais são os limites. Ele não sabe quais são os limites. E aí, com isso, tá num ambiente onde tudo tá sendo ensinado de uma forma totalmente distorcida em algumas áreas, e aí é complicado, então tem que ter muito cuidado. 2. A mulher estranha. É inevitável encontrar-se com a mulher imoral. Estranha e imoral, tá? Não tem pacto com Deus. Porque mesmo alguém que sirva ao Senhor precisa entender que não pode ter vida sexual antes do casamento. Então acaba tendo uma atitude imoral, seja a mulher, seja o homem, tá? Porque não é só a mulher, tem casos também que é o homem. É inevitável encontrar-se com a mulher imoral no caminho da vida, mas não é inevitável cair em sua sedução. Às vezes uma mulher cisma com alguém e ela quer, porque ela quer, ela vai investir pesado em cima disso. E às vezes acontece no sentido dela investir, mas não é inevitável cair em sua sedução. A Bíblia manda fugir. Isso significa que em algum momento da vida podemos nos deparar com alguém que tente nos seduzir, levando-nos ao ato sexual. É importante entender que esse apelo pode ser muito sutil. Começar de uma forma muito sutil, sem que se perceba, só que a intenção do coração da pessoa é querer se deitar com a outra. Seja um homem ou uma mulher que tenha essa intenção. E digo, um rapaz ou uma moça também pode acontecer. Está ali querendo seduzir o outro. Como eu disse, infelizmente essa prática, muitas meninas, muitos rapazes já estão praticando muito. E aí os pais nem sabem, acham que, não, minha filha ainda tá se... Não tá mais. Dentro de casa ela se comporta de um jeito, fora ela se comporta de um outro jeito totalmente. É uma tristeza, é uma dor falar isso. Às vezes a gente vê na rua meninas, aparentemente, que são meninas assim, que eu fico pensando, eu me colocando como um pai, pensando assim, uma menina bonita, mas tá no meio de uma companhia, de uns meninos, um linguajar, e ela também acompanha a mesma coisa. Então, ó, é importante entender que esse apelo pode ser muito sutil, ao ponto de não percebermos até estarmos emocionalmente envolvidos. Aí, quando tá emocionalmente envolvido, acabou. Aí vai querer se entregar. Aí vai querer ceder. Aí pronto, aí acabou, aí já não tem mais jeito. Por quê? Porque cedeu. Nesse estágio, mesmo que não consumemos o ato sexual, já teremos pecado ao desejar a pessoa, que também é pecado. O desejo no coração. Sua característica principal é a arte de seduzir da mulher imoral. Seus lábios destilam favos de mel. Seu paladar é mais macio que o azeite. Versículo 3, de capítulo 7. Contudo, embora a sedução da mulher imoral tenha grande poder de atração, logo esse doce prazer momentâneo dá lugar ao fim amargoso, como o absinto, algo amargo. Agudo como a espada de 2 fios. Ele faz descer para a morte.
Então aqui as consequências. No momento parece algo prazeroso. Depois, olha o que vem. Essa mulher imoral não tem compromisso com a retidão. Por isso que ela é imoral. Nem com o conhecimento da palavra de Deus. Por isso, torna-se uma parábola alusiva, né? A vida de imoralidade que o jovem não deve e nem precisa trilhar. Que já que Salomão escreveu para os inexperientes, com uma linguagem de um pai para um filho, é propício falar isso aqui numa aula de jovens. Justamente para mostrar para eles que ainda que eles sejam inexperientes, eles podem aprender a não se deixar levar por isso. Aí alguém fala assim, não, pastor, mas peraí, o meu relacionamento é com a minha amiga da escola. Ela não pode ser considerada uma mulher imoral, porque ela ainda é uma moça, é uma jovem. Mas acontece que se entra pelo caminho de querer seduzir, de querer ultrapassar os limites, estão cometendo prostituição, estão se prostituindo. No início, esse estilo de vida é atrativo, mas logo não tarda a mostrar que é uma verdadeira escravidão que leva à morte. Provérbios 7, 21 a 23. E por que isso? Inclusive, esse apelo de sedução também envolve a internet. Isso aqui é interessante. Não é só fora, não é só pessoalmente, pela internet. A questão da sedução e imoralidade através da internet é uma realidade preocupante, especialmente no contexto cristão. E aí, de vez em quando, você ouve alguns assuntos e você fala assim, como pode? Porque tem um monte de plataforma aí, de vídeos curtos, que eu não vou falar o nome da plataforma, e as pessoas estão indo pra lá. Aí você vai dizer, não, pastor, mas isso aí é gente não cristã. Vai pra lá, mostrar parte do corpo, e tem jovens que às vezes entram por esse caminho, certo? Em troca de receber alguma coisa financeira. Que isso, pastor? É verdade. E aí, o que vai acontecer? Se não vigiar, daqui a pouco, tem gente que se diz cristã, meninas que se dizem cristã, que se deixam levar por esse tipo de coisa também. E daqui a pouco a mãe tá pegando uma situação e ela fica horrorizada, e o pai fica horrorizado. Então, é importante mostrar que isso não é prática cristã. É importante, porque aí aquela questão de ganhar alguma coisa em troca seduz a pessoa também. Então a internet também é um perigo, porque é um lugar escondido, oculto. Tem uma podridão escondida em grupos, né? Entra em aplicativos, em grupos, em salas secretas e coisas por aí vão. E aí olha aí a situação. Recebendo vídeo, mandando vídeo. Cuidado. Hoje o acesso fácil a conteúdos impróprios e a tentação de participar de comportamentos imorais, como compartilhamento de fotos e vídeos indecentes ou envolvimento em chamada de vídeo de cunho sexual, afeta tanto jovens quanto adultos cristãos. Aí tá fazendo chamada de vídeo mostrando parte do corpo que não pode, tocando em parte do corpo que não pode, diante do vídeo. Como pode isso? Pastor, mas isso é uma aula de escola dominical para jovens. Mas é a realidade que está acontecendo. 3. As consequências da imoralidade. O versículo 7 a 14 iniciam com o apelo do sábio. Afasta-te dela o teu caminho e não te aproxime da porta da sua casa. Ou seja, fuja. Provérbios 5:8. Ora, se o ou a jovem não se afastar da mulher ou do homem imoral, este ou esta o tragará. Que a pessoa vai se entregar. O tempo passará e o remorso consumirá a vida desse jovem ou dessa jovem. Ele ou ela falará no seu coração como aborrecer a correção. Por isso o caminho do bom senso está em ouvir a voz dos mestres e dos ensinadores. Provérbios 5:13. Pois a vontade de Deus é que não sejamos condenados dentro da congregação dos santos. Provérbios 5:14. Então a pessoa depois vai se lamentar. Poxa, eu deveria ter escutado. Quantas jovens se entregam, acaba vindo uma gravidez e fala assim, agora é tarde demais. Poderia ter ouvido. O professor da escola dominical ensinava, a professora ensinava, o pastor falava, meu pai falou, minha mãe falou. Se não teve um pai e uma mãe para falar, alguém, de alguma maneira, se está na igreja, de alguma maneira ouviu alguma coisa. Mas não.
Então nós temos o dever de continuar ensinando. Por isso, seguir o caminho da mulher imoral é percorrer o caminho da perdição, da insensatez e do desequilíbrio moral. Naturalmente, os jovens cristãos são convidados pelo texto sagrado a não trilhar a marcha da insensatez imoral. Mas muitos jovens estão trilhando aí, que não servem ao Senhor. E acabam servindo de exemplo para os que servem ao Senhor, porque eles convivem, estudam no mesmo lugar e aí acabam indo pelo mesmo caminho. Entregar-se a esse tipo de relacionamento resulta na quebra da nossa comunhão com Deus e pode até colocar em risco a nossa vida física, sabia disso? O capítulo 7 de Provérbios menciona o ciúme do marido traído e a possibilidade de ele buscar vingança, o que pode trazer consequências graves. Imagina, se deitar com uma mulher casada. E aí, o que vem, que pode vir depois? Tópico 2. A relevância de Provérbios 5 contra a imoralidade. Esse texto ainda é para os nossos dias? Claro que é. Aqui nós vamos tratar, uma sociedade sexualizada, é o que está acontecendo. 2, não se pode dominar o desejo sexual? É uma pergunta. Não se pode? 3, o enfraquecimento da ideia do casamento. Então, vamos lá. 1, uma sociedade sexualizada. Deixa eu mostrar uma matéria para vocês aqui, tá? Quero mostrar uma matéria para vocês aqui. É uma publicação, né, na verdade, né, que eu acho importante mostrar aqui. Que foi colocada aí no dia 18 de outubro de 2024. É só uma postagem de uma rede social que foi colocada. Deixa eu colocar aqui para vocês, só para vocês poderem ver, ó. Esse aqui, ó. Estudo bíblico não pode, mas palestra erótica pode. O Ministério Público de Pernambuco quer proibir estudos bíblicos em intervalos nas escolas públicas. Em Pernambuco, eles nos intervalos querem fazer estudo bíblico, não pode. Já a Universidade Federal do Maranhão organiza palestra com historiadora. Olha o absurdo, isso aqui é uma coisa muito grave. Que promove palestra erótica e diz que tem que ensinar, com todo respeito aqui, eu vou dizer, o ânus. Então ela está dizendo, ela vai dar uma palestra e o ponto de partida dela é o ânus. Olha o que está sendo ensinado numa universidade federal. Ora, impedir que os alunos estudem a Bíblia pode. Proibir palestras imorais não pode. Aí ele coloca: malditos filhos do diabo, que Deus os julgue com sua destra fiel. Aí é um comentário de quem postou. É um pastor que postou isso aqui. Então, olha onde nós estamos chegando. Só estou colocando isso aqui a título de conhecimento. Não é brincadeira. Então, ou nós acordamos para a vida, ou as igrejas promovem mais palestras sobre esse tipo de assunto, combatendo esse tipo de situação, ou os nossos adolescentes, os nossos jovens vão ser engolidos. Não vai bastar só a escola bíblica dominical, o ensino, porque presta atenção, lá na escola eles estudam segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Certo? Então, é importante que as igrejas de quando em quando estejam promovendo eventos para jovens com ensino para combater esse tipo de coisa. Se preparem, tá? Façam um estudo sobre os acontecimentos e traga um antídoto para combater essas coisas. Porque senão as jovens vão se entregando, os jovens vão se entregando, vai achando normal. Ah, isso ensina na escola, a gente pode praticar no dia a dia. Então tem que começar a ensinar. É importante fazer fóruns onde tenha pessoas preparadas para que eles possam fazer perguntas. Eles têm que fazer perguntas. Vocês não imaginam quantas dúvidas os cristãos têm. Não é só jovem, não. Eu já fui dar palestra, e não é na área sexual, não. Eu já fui dar palestra em lugar que depois que terminou, começa um mundo de pergunta. Quando já tinha terminado, já que não podia perguntar lá dentro, vieram me perguntar, pastor, isso, pastor, isso. Você não sabe quantos cristãos têm dúvida de coisas. Por que Provérbios 5 é tão relevante para nós? Ora, a nossa geração é herdeira dos movimentos sociais de contestação sexual. Presta atenção nisso aqui.
mais especificamente a partir do que foi denominado Protesto de Maio de 1968, em que um movimento de jovens franceses, isso em 1968, irmãos. 1968. Vamos fazer uma continha aqui rapidinho? 1970 dá 30 anos, até 2000, certo? Então pega os dois que faltaram ali, 32 anos. Agora pega mais 24 anos. 56 anos atrás, já tinha um movimento de jovens, quer dizer, há mais tempo do que eu tenho de vida, já tinha um movimento de jovens contra, ó, maio de 1968, em que o movimento de jovens franceses universidade, hein, protestou contra os valores do Ocidente na Universidade de Paris. Eles achavam que era algo inadmissível. Movimentos parecidos também estavam em andamento na América do Norte, ou seja, nos Estados Unidos e Inglaterra. Esse período histórico marca o início da ideia da normalização, da contestação de qualquer perspectiva de moderação na questão sexual. Nada de moderação. Faça o que quiser, como quiser, com quem quiser. Essa é a meta. O sexo passou a ser tratado como um fim em si mesmo, onde a recreação individual fosse seu maior objetivo. Então, não era uma questão de um prazer baseado no que a palavra de Deus ensina, porque o casal pode desfrutar desse prazer com seu cônjuge, o homem pode desfrutar com seu cônjuge, a mulher pode desfrutar com seu cônjuge. Seu cônjuge, homem, né? A mulher com o seu marido, o marido com a sua esposa. Pode, biblicamente pode. Pode ter um momento de prazer? Pode, não há nenhum problema. Tanto é que eu posso dizer que dentro de um casamento, o ato sexual é feito para a glória de Deus, não tem nenhum problema. Porque foi Deus quem criou. Agora, fora do casamento é pecado. É pecado, é simples assim. Só que aqui não, aqui é recreação. É prazer por prazer, não importa. Por isso, toda forma de relacionamento sexual entre adultos passou a ser normalizada. O slogan "é proibido proibir" resume bem os valores seculares que a nossa geração herdou a partir de maio de 1968. É proibido proibir, ou seja, não existe verdade absoluta. Existe apenas algo relativo. Para mim pode, para o outro já não pode. Ah, eu aceito, o outro diz, eu não aceito. Cada um vive como quiser. Parece Juízes 21, 25. E cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. É proibido proibir resume bem essa mentalidade, que desafiou não apenas valores conservadores, mas também princípios, porque não é. Se você fizer uma pesquisa, não é só os cristãos que vão contra esse tipo de ideia. Tem muita gente na sociedade que não serve a Deus ainda que vai contra também. Então é uma falácia dizer que isso é só os cristãos. Tem muita gente na sociedade que não aceita mesmo isso, tá? É proibido proibir resume bem essa mentalidade que desafiou não apenas valores conservadores, mas também princípios éticos fundamentais, incluindo os ensinamentos bíblicos sobre a sexualidade. A Bíblia ensina sobre tudo. O impacto desse movimento é evidente em nossa sociedade atual, que promove a ideia de que a liberdade sexual é um direito absoluto. Então não tem esse negócio de restrição. Não tem esse negócio de só fazer dentro do casamento. Não tem esse negócio que o jovem não pode. Tem esse negócio. Tem uma idade, está acima de uma idade, pode fazer o que quiser. Olha que situação está acontecendo. Que promove a ideia de que a liberdade sexual é um direito absoluto e que qualquer tipo de restrição é visto como repressivo. Vamos parar para pensar? Se um adulto tiver um ato com uma menina de 14, de 15, é menor de idade, 14, menos de 14, vai entrar num problemaço. Mas e se for um ato de jovem, se for um ato de adolescente de 14 com 14? De 13 com 13? Aí alguém vai pensar, tem nada a ver, não vai dar nada pra ninguém. Não vai dar nada pra ninguém. Vai dar sim, sabe por quê? Porque isso é pecado. Os pais temos que falar disso. Nós, ensinadores, precisamos ensinar sobre isso.
Senão a promiscuidade vai crescendo em níveis alarmantes como está aí. E vai afetando o povo de Deus, que não pode viver nessa vida. Esse contexto cultural torna Provérbios 5 com sua advertência sobre os perigos da imoralidade sexual e a importância de buscar a sabedoria de Deus uma mensagem oportuna e urgente. É urgente falar sobre esse assunto. 2. Não se pode dominar o desejo sexual? Como assim não se pode dominar o desejo sexual? Uma pergunta aqui. Essa era a consequência das ideias gestadas por trás do movimento de 1968, geradas. A tese da vida sexual moderada nos limites do matrimônio, como ensina a fé cristã, como repressão sexual, é uma consequência natural do que já estava gestado, gerado por intelectuais antes do movimento de 1968. Já havia quem contestasse isso. Que história é essa? De vida íntima só no casamento? Nada. Pode fazer com quem quiser, quando quiser, como quiser. Eles já trabalhavam isso. Isso é uma construção, meus queridos. Isso não é uma coisa que surgiu da noite para o dia, não. Isso vem, é um plano que vai sendo executado passo a passo, passo a passo, passo a passo. E aonde eles escolheram para disseminar isso com muita força? Nas escolas. Por quê? Porque lá estão as crianças, os adolescentes, os jovens que ainda não têm uma formação, que ainda não têm as ideias centradas para colocar a mente deles em confusão. Imagine o que o inimigo propôs para Eva no jardim. Sereis como Deus. Conhecereis o bem e o mal. Ele não mostrou as consequências. Ele só mostrou algo para poder mostrar. Ele iludindo ali a Eva, né? Usando a serpente para iludi-la. E ela desejou poder estar num nível como Deus, conhecedor do bem e do mal. E ela quis, ela achou desejável. E é o que está se oferecendo para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. Mostrar que é desejável, que é bom, que satisfaz, mas não mostra o que vem depois. A quebra da comunhão com Deus, coisas terríveis. Olha só, presta atenção que vai falar aqui. Como repressão, tá? Vamos lá. O comentarista argumenta que a visão da vida sexual restrita ao casamento, esse ponto aqui que foi falado, é o seguinte, eu vou explicar. O comentarista argumenta que a visão da vida sexual restrita ao casamento, conforme ensinada pela fé cristã, foi interpretada pelos intelectuais já antes da era do movimento de 1968, ou seja, quando os jovens se levantaram para protestar, como uma forma de repressão sexual. Então não foi só os jovens que achavam que era uma repressão. Isso há mais de 56 anos atrás. Mas também os intelectuais da época já achavam. Os pensadores da época já achavam. Isso é um absurdo. Que história é essa? As pessoas podem se relacionar com quem quiser. Claro que primeiro começou com os adultos e já estava agora no meio dos jovens. E aí, adultos, jovens, vai correndo entre os adolescentes, adolescentes com adolescentes e vai embora. Daqui a pouco também chega nas crianças e por aí vai. Hoje o jovem está inserido numa cultura secularizada e sexualidade em que o movimento cultural pop, com suas músicas, aí as letras influenciam a se entregar aos prazeres, filmes, séries e literatura estimula a sexualização dos corpos, de modo que leva a pessoa a pensar de fato ser impossível moderar os instintos sexuais. Existem casos aí que as pessoas vão pra balada, saem e, infelizmente, acontece dentro da balada, nos cantos das ruas, uma coisa terrível, ou leva para um local, quando acorda, não sabe nem o nome da pessoa. Ele não sabe o nome dela, ela não sabe o nome dele, foi só curtição, como eles dizem, só foi ficar. Irmãos, isso é muito sério. E os nossos jovens estão sendo inseridos nisso. Temos que ter muito cuidado. Infelizmente, o que mais se vê nas ruas são adolescentes e jovens meninas agarradas a meninos, muitas vezes mais velhos, com atitudes impróprias.
E aqui eu volto a falar. Eu não tô falando do que eu ouvi falar. Eu tô falando do que eu já ouvi. Parado em local, com a minha esposa, esperando uma condução. E jovens, adolescentes, não era nem jovens, porque a idade não era a idade jovem, era a idade adolescente. Haviam saído da escola, em vez de ir para casa, parados no local, e a gente estava esperando a condução. E aí eles parados lá também, conversando, normalmente, sobre vida íntima, sobre as práticas que eles já estão fazendo. Meu Deus, eu fiquei olhando assim e pensando, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eram 2 meninos e 2 meninas, todos adolescentes. Tudo já está praticando o ato. Normalmente, sem nenhum problema entre eles. Tá nem aí. Contando vantagem que já teve com A, com B, com C, com D. E aí o mais chocante é que um deles está contando isso na frente dos outros 3. Então são 2 meninos e 2 meninas. E um desses meninos estava com uma dessas meninas. E ele tá contando o que faz com outras. Como assim? É isso que tá acontecendo. E a gente vai achar isso normal, natural. Aí na hora que vem a condução, as meninas entram na condução e antes de entrar na condução, dão um beijo daqueles que tem casado. Homem e mulher casado que não se beija daquele jeito. Tá faltando até os marido e esposa se beijarem, os casais se beijarem, porque tem gente que nem beijo mais tem. E aí já é um assunto para casados, mas tudo bem. E dão um beijo daqueles que nem entre casais às vezes tem. E aí elas vão embora. E aí eles começam a contar as vantagens do que eles estão fazendo. Irmãos, o coração dói. É assim mesmo. O mundo tá assim mesmo. É. Só que isso está acontecendo no meio dos jovens da igreja também. É só não vigiar. Logo, as consequências naturais dessas ideias são gravidez. Aqui, precoce. Dentro do assunto que estava sendo conversado lá, até estava se falando. E aí? Aí, a adolescente falou, não, eu tô usando preservativo. Aí o rapaz que tá tendo algo com ela disse, não, eu já disse que tem que usar remédio. Irmãos, não é idade para isso. Isso é para casados. Isso é para adultos. Isso não é para nossas crianças. Logo, as consequências naturais dessas ideias são gravidez precoce, multiplicação dos abortos propositais, vícios em pornografia, transição de gênero e por aí vai. Aí tem alguns pastores que acham que não pode falar desses assuntos na igreja. Estou falando abertamente nas escolas, nas ruas, em tudo quanto é lugar. Ou nós ensinamos os nossos jovens, ou nós ensinamos os nossos adolescentes, ou eles vão ser tragados no meio desse mundo. Vamos acordar, acorda! Lideranças que acham que não precisa falar sobre isso. Pais que não estão nem aí para isso, precisamos acordar, vamos acordar. Por isso que tem que ter palestra para os pais também, para orientar os pais sobre o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, para eles ficarem observando o comportamento dos seus filhos. Os pais precisam ser instruídos, sim. 3. O enfraquecimento da ideia do casamento. Se pode ter o ato antes do casamento, para que casar? Pra que casar? Se eles já defendem isso, eles vão falar. Pra que casar? Não precisa casar. Por isso que o que mais você vê são pessoas tendo aí os seus atos, seus convívios. Às vezes nem quer mais ir morar junto, porque tem muitos casos que tá morando junto sem casar, mas nem isso mais. Cada um vive a sua vida. Quando tiver querendo, vai lá, tem, acabou. É com um, é com outro, é com um, é com outro. Não, irmãos, isso não é coisa de Deus. Naturalmente, em muitas realidades, o conceito bíblico de casamento é enfraquecido. A ideia de que o casamento é para sempre e que o relacionamento profundo e verdadeiro é para a vida toda não faz sentido para muitos jovens hoje. Por quê? Porque eles podem ter coisas que são do casamento fora do casamento. Para que isso? E mais, vamos além. Sem responsabilidade. Só pro ato. Não precisa. Casar, pra que casar? Pra que tomar
tomar conta de casa. Pra que uma jovem vai se casar, ser dona de casa, ter que lavar, passar, cozinhar? Não, nada disso. Só vai lá, desfruta e tem a vida lá, ó, e não tá nem aí. Ou nós acordamos, ou os nossos jovens vão se tornar adultos com essa mentalidade e não vão querer casar, e não vão querer família, e não vão estar nem aí pra nada. Eles estão sendo bombardeados de forma pesada em vários lugares, em vários ambientes que eles estão. Ou nós acordamos, ou nós vamos perdê-los. Muitos deles se tornaram de fato produto do meio. E infelizmente já se casam com o pensamento de se separar se o casamento não der certo. Eu ouvi da boca de uma pessoa que foi no cartório para dar entrada, certo, no casamento, e lá tinha uma conversa no qual era dito o seguinte: as pessoas já iam lá perguntar, como é que faz para casar? Tá, mas se eu depois me arrepender, como é que eu faço para separar? É uma coisa normal. Eles já casam pensando em se separar. A pessoa que me contou isso é uma pessoa que é séria. E ela realmente falou, meu Deus, o que tá acontecendo? Ele já pergunta, ela tava no balcão, já tinha gente que já chegava perguntando, vem cá, como é que eu faço pra casar? Ah, é assim, tá, e se eu quiser me separar depois? Ah, é assim. Hoje tá mais fácil conseguir se separar do que se casar. Dá mais trabalho se casar do que se separar. Quando eu falo separar, eu tô falando de separação legal mesmo. Eu tô falando legal que eu tô falando, legal pelo país. Legalmente que eu tô falando. Tô falando de divórcio. É muito mais fácil hoje, em determinadas situações, o divórcio do que o casamento. Porque há custos para o casamento, muitas vezes. Mas no outro caso, não. Está se afrouxando. Ah, quer separar? Ótimo. É rápido aqui, ó. Tá, pronto, acabou. Como assim, irmãos? A situação tá caótica. A aula aqui não tá tratando disso. Mas eu só tô mostrando pra vocês, e você não vai se prender isso aqui que eu acabei de falar, não. Mas eu só tô mostrando como é que o casamento está sendo deixado pra lá. Não por acaso o apóstolo Paulo traça um panorama da profunda distorção da natureza humana que pode ser constatado, na vida de muitos jovens hoje. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticam entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Romanos 1:24 na NVT, nova versão transformadora. Nesse versículo de Romanos 1:24, Paulo explica que, em resposta à rejeição de Deus por parte da humanidade, ele decidiu entregá-los aos seus próprios desejos e paixões. A pior coisa que pode acontecer é Deus me entregar os meus desejos e as minhas paixões. A pior coisa. Ah, você quer? Então tira a mão. Deus tira a mão. A proteção, o que restringe de certa maneira, porque não se engane, o mundo não virou de cabeça para baixo totalmente, porque há uma coisa chamada graça, no sentido de não é a graça que nós estudamos no sentido assim, salvadora, mas é uma graça de forma geral. Na teologia nós estudamos. Então, é a graça natural, é uma coisa que Deus traz uma restrição para que as coisas não virem de cabeça para baixo. Aí, em determinadas situações, com determinadas pessoas, Deus tira. Ah, você quer se entregar? Então tá bom, aí Deus tira. Aí a pessoa entrega tudo que pode e o que não pode. Isso representa uma forma de julgamento onde Deus permite que as pessoas sigam seus caminhos que escolheram, mesmo que esses caminhos conduzam à imoralidade e à degradação. Ah, então Deus está Não, Deus não está incentivando. Se a pessoa não quer, se a pessoa não aceita, se a pessoa está teimando, e está teimando, e está teimando, há um momento que Deus pode tirar a barreira de proteção. Vou usar assim esse termo. Vai. Não é que Deus esteja incitando a pessoa aí. Ele apenas deixa ela fazer o que ela quer fazer. Não quer fazer? É com ela. A expressão desejo de seu coração indica que essas escolhas são guiadas por uma vontade própria que ignora a vontade divina, levando a consequência destrutiva. Quantas pessoas não quiseram ouvir o conselho? Quantas pessoas não ouviram o conselho de pai, de mãe, e às vezes não eram nem cristãos, mas estavam mostrando, não faz isso. E hoje estão aí acabadas, arrasadas, a vida toda destruída. Mas Jesus pode dar um novo começo, transformar.
É uma distorção completa do propósito de Deus para o bem-estar do ser humano. Por isso, Provérbios 5 faz muito sentido no cenário que vivemos hoje. E deixa eu fazer uma observação aqui. Já que estamos tratando de jovens, vamos aprender uma coisa. O jovem não pode ter vida íntima antes do casamento. Mas às vezes eles acabam caindo, às vezes cedem. Não vamos desprezar esse jovem que caiu, mas quer ser recuperado. Se arrependeu, porque às vezes os olhares de condenação são tantos, que o jovem prefere voltar pro mundo. Não quer mais Jesus. Porque aí nós não agimos como um lugar para recuperar, para restaurar. Olha o que Jesus disse para a mulher adúltera de João 8. Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu te condeno. Vai e não peque mais. Nós temos que aprender mais com Jesus. Porque nós estamos parecendo mais os fariseus do que Jesus. Jesus mandou a mulher adúltera, ela estava no ato de adultério mesmo. Mas Jesus disse, vai e não peque mais. Mas os fariseus não, ela tem que morrer. Mas o povo não, os judeus não, ela tem que morrer. Mas Jesus diz, vai e não peque mais. E eu quero abrir um parêntese aqui para uma coisa. Às vezes tem jovens, e a liderança também dos jovens, que não cometeram ato, não tiveram ato sexual antes do momento do casamento. Às vezes ainda nem é hora de se casar. Não teve. Mas tem outros pecados que são pecados tanto quanto o ato sexual. A mentira, a hipocrisia, a soberba, o descaso, tudo é pecado. Tudo como prática vai levar para o inferno. Então tá na hora da gente abraçar quem caiu e quer ser restaurado. Se arrependeu. Mas não, olha como se a pessoa fosse leprosa. Tá com lepra. Ele vai passar pelo momento disciplinar, se for necessário, mas tem que abraçar. Ah, não, pastor, se a gente abraçar, vai dar o entendimento que nós estamos compactuando. Então Jesus compactuou com a mulher adúltera, né? Vocês querem contestar Jesus? Então Jesus era cúmplice do pecado da mulher adúltera? É isso que está sendo falado aqui, para mim? Porque se abraçar, se dar uma nova chance, porque Deus dá uma nova chance, mas às vezes a gente não dá. Deus perdoa, mas às vezes a gente não quer perdoar. Se dá uma nova chance é compactuar, então Jesus estava compactuando. Jesus estava? Claro que não. Então a nossa missão, o propósito de Deus através de nós é restaurar vidas. Deus quer nos usar como instrumento para restauração. Às vezes vem uma pessoa lá do mundo praticando um monte de coisa errada, nós abraçamos, mas ele veio do mundo, não tinha conhecimento. Mas alguém que tem conhecimento pode escorregar. Esse pode não é permissão, mas é possibilidade. E a gente vai rejeitar essa pessoa, vai jogar ela fora? Não serve mais? Então isso tem que ser ensinado. Porque se tem departamento de jovem aonde está acostumado, quando alguém cai, os jovens desprezam aquela pessoa, é porque essa mentalidade vem de uma liderança. E eu não estou dizendo que seja o pastor da igreja, mas pode ser o líder do departamento ou a líder do departamento. Então esse líder e essa líder tem que corrigir essa mentalidade de exclusão e passar a abraçar. Porque se ele ensinar os jovens, eles não vão rejeitar. Mas o que nós estamos vendo por aí é uma rejeição. Caiu, não tem mais jeito, acabou, joga fora. Não é assim não. Jesus recuperava. Vai, não peque mais. O filho pródigo volta, é aceito. Então, irmãos, vamos acordar para o nosso papel. Tanto os pais quanto todos nós que estamos envolvidos no ensino e na pregação da palavra, precisamos focar em nossos jovens e ensiná-los o caminho do Senhor para que não ocorra o mesmo que aconteceu com a geração do tempo dos juízes e as consequências que ela enfrentou. Ainda antes de eu continuar aqui, deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Quando eu falei aqui, porque às vezes a gente fala isso, né, que tem que abraçar, e aí alguém fala assim, não, pastor, joga pra lá. Então vamos pra Bíblia. Vamos pra Bíblia. O negócio aqui é Bíblia. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 2:1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis.
A vontade de Deus é que nem eu nem você peque. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus, o justo. Então tá dizendo, não pequem. Mas se pecar, não é mais um caso que não tem mais jeito. Mas é assim que a gente está tratando as pessoas, não tem mais jeito. Joga fora. Exclui no sentido de desprezar. Aí a pessoa se sente tão abandonada que ela acaba indo pro mundo, voltando pro mundo. Tá certo ela ter voltado pro mundo? É claro que não. Ela vai ser responsável por essa atitude? Vai. Mas houve uma contribuição que Deus também não vai deixar passar. E isso aqui eu não tô falando de, você fez isso, então você vai perder a salvação. Não é disso que eu tô falando. Mas vai ter consequências, irmãos. Não age assim, não. Por favor. Então vamos lá. Tanto os pais quanto todos nós que estamos envolvidos no ensino da pregação da palavra, precisamos focar em nossos jovens e ensiná-los ao caminho do Senhor, para que não ocorra o mesmo que aconteceu com a geração do tempo de Juízes e as consequências que ela enfrentou. O que aconteceu? Juízes 2:10. E foi também congregado toda aquela geração a seus pais do tempo de Josué, e outra geração após ele se levantou. Nasceu, né? Seus filhos, vieram seus filhos, depois vieram seus netos, e não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Como é que não conhecia? Não conhecia porque os pais não ensinaram. Eles não passaram os ensinamentos para os seus filhos. Aí eles não conheciam. Aí os pais já ensinaram pouco para os filhos já não ensinaram nada para os netos. Aí o que aconteceu? Se tornaram isso. O inimigo é paciente e foca sua atenção em crianças, adolescentes e jovens com o objetivo de transformá-los em adultos que desprezam a lei de Deus. E é isso que acontece. Se o jovem já começa a aprender que não tem limite, que pode fazer o que quiser, quando ele for adulto ele não vai querer casar. Ele vai querer estar por aí envolvido com uma, com outra, com um, com outro, com um. É assim que vai funcionar. Tópico 3. A moralidade sexual cristã como proteção contra a imoralidade. Então, como é que eu me protejo da imoralidade? Seguindo a moralidade cristã. Aqui tem 1. Delimitação sexual da moralidade cristã. 2. Pedagogia da abstinência sexual. O que ensina? O que eu aprendo me abstendo? 3. A beleza da vida sexual dentro do matrimônio cristão. Então vamos lá. 1. A delimitação sexual da moralidade cristã. Até onde nós podemos ir? Cuidado. Tá vendo o ponteiro? Indo pro vermelho? No verde, aceitável. Amarelo, perigo. Vermelho, ultrapassou. Foi além. Até onde nós podemos ir? Em uma das suas obras, o apologeta cristão C.S. Lewis nos mostra uma doutrina cristã constrangedora para quem não passou pela experiência da regeneração e se encontra imerso na cultura atual. Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava dentro de Daniel. Misael, Azarias e Ananias estavam na Babilônia, mas a Babilônia não estava dentro deles. A castidade como uma prática da virtude cristã. Ou seja, preservação sexual até o casamento. Nas rodinhas aí, tem até no meio. Hoje, infelizmente, a coisa tá tão grave. No meio de adolescentes, jovens, que eles vão rir um dos outros. Você tá preservando castidade. Ai, que coisa quadrada, brega. Vai usar tudo que você puder imaginar na linguagem deles. Para incentivar que aquela pessoa venha praticar também o mesmo que eles praticam. Só assim não vai ter condenação. Porque funciona da seguinte maneira. Se uma grande parte faz, mas uma parte não faz, aquela parte que não faz se torna um modelo. Então eles querem que todos façam para que não haja modelo. Todo mundo seja igual. Não tenha ninguém diferente. A diferença, ela incomoda. Ela incomoda. Então eles não querem que haja essa diferença. Dessa maneira, ele ainda nos lembra que a virtude da castidade se resume na seguinte regra. O casamento deve ser com fidelidade completa ao cônjuge ou, fora dele, apenas completa abstinência sexual. Ou seja, vida sexual é apenas dentro do casamento. Vida sexual é apenas dentro do casamento. Pronto. Então aqui tem dois caminhos. Tá casado? Pode desfrutar da vida sexual.
Não é casado? Abstinência sexual. Porque a vida sexual não é... A prática sexual não é para ser realizada fora do casamento. Sim, pela palavra de Deus, a moralidade sexual tem uma delimitação muito clara. Fugir da prostituição. Está na Bíblia, 1 Coríntios 6,18. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Foi o que José fez. Ele fugiu. Ele correu. A lição central desse texto nos ensina que a pureza sexual é fundamental para a vida cristã, pois o corpo não é apenas um meio de satisfação física, mas o templo do Espírito Santo. Você não pode pegar o corpo e fazer o que quiser com o corpo. E outra coisa, tem pessoas que pensam assim, mas eu estou fazendo, mas ninguém sabe, ninguém viu. Mas Deus viu. Vai perdendo a comunhão com Deus, a vida espiritual vai caindo. Tem gente que até mesmo, numa situação, tem jovens que já passaram pelas águas e tudo, ou adultos que já, são membros da igreja, mas como uma forma de esconder o pecado, o que faz? Estou em comunhão, participa da ceia do Senhor, está participando indignamente, está na hora de se arrepender. Professor, se você der essa aula falando essas coisas, se tiver alguém que tenha pecado, vai procurar o pastor da igreja, vai procurar a liderança para poder confessar, para consertar. Porque na mentalidade de muitos por aí, se as pessoas não viram, não tem problema. Tem problema se as pessoas virem, porque se as pessoas virem, vai ser escândalo. Mas Deus viu. A nossa comunhão, primeiro, é com Deus. A nossa responsabilidade é com Deus, em primeiro lugar. A origem de fugir da prostituição mostra a seriedade, a orientação de fugir da prostituição mostra a seriedade do assunto e a necessidade de se afastar de situações que possam levar ao pecado. Tá percebendo que tá tendo uma conversinha diferente? Uns toques diferentes? Sai! Se afasta! Mas é muita amiga, mas é muito amigo. Mas não! Isso vai acabar mal! Assim, diferentemente das ideias dominantes de nossa sociedade cultural, a Bíblia não considera o instinto sexual degenerado como algo insuperável em que o ser humano não pode vencer. Agora, é óbvio, né, irmãos? Se eu começo a dar lugar para aquilo, se eu começo a imaginar aquilo na minha mente, eu começo a ficar pensando, eu vou ser tomado por aquele desejo. O desejo vai me tomar. Então eu tenho que cortar enquanto eu não sou tomado pelo desejo. Mas se eu não cortar, se eu for alimentando, se eu ficar perto, se eu ficar ouvindo coisas que não devo, vendo coisas que não devo, eu vou ceder. Não, eu sou forte. Eu sou um jovem espiritual. Eu não caio, cai. Cai. Porque você está alimentando algo que vai te levar à queda. Ensine aos jovens que eles não são super-heróis. Eles são frágeis, como nós somos frágeis. Nós não aguentamos, nós cedemos. Coloca uma pessoa que tem a fraqueza de se irar numa situação onde alguém começa a ofender. Ela não sai daquele lugar, daquele ambiente não para ver se ela não vai explodir. Com certeza. A mesma coisa na área sexual. Ninguém é forte para essa área, nem para as outras áreas que tem fraqueza. Quem consegue resistir, por exemplo, à questão de se irar é porque aquilo não é uma fraqueza dele. Mas quem tem aquela fraqueza não tem jeito, ele vai ceder. E a área sexual, dificilmente alguém não tem fraqueza para essa área. Existem até casos, mas são pequenas quantidades de pessoas. E aí vai ceder. Então saia. Saia. Quem passou pela experiência da regeneração com o auxílio do Espírito Santo, quer dizer, novo nascimento, pode desenvolver as virtudes do domínio próprio e da temperança. E como o apóstolo Paulo pode exclamar. Como o apóstolo Paulo pôde exclamar. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios 6,12. Alguém pode dizer, eu posso fazer, mas não me convém? Poder fazer não quer dizer que eu tenho o direito de fazer. Alguém pode dizer, ninguém pode me segurar. Eu vou ter mesmo a relação íntima antes do casamento, fora do casamento, eu quero ver quem vai me segurar. Tá bom, alguém pode dizer. Mas isso convém? Isso é certo?
Biblicamente, Deus aprova isso? Não, então não faça. No contexto bíblico de Gálatas 5:23, tanto domínio próprio na ara, ó, para provar para você que domínio próprio e temperança na Bíblia é a mesma coisa, ó. Tanto domínio próprio na ara, a Almeida Revista Atualizada, que é a versão, e temperança na Almeida Revista Corrigida, significam a mesma coisa. Ambas as palavras, que é uma palavra só no grego, que em uma versão foi traduzida como domínio próprio, e na outra versão foi traduzida como temperança, mas é uma só palavra no grego. Não tem dois significados, é uma só, tá? Não tem duas palavras. Ambas as palavras se referem à capacidade de controlar os próprios impulsos, desejos e emoções. Porém, em um contexto mais amplo, podemos defini-las da seguinte forma, porque como o comentarista colocou as duas e não uma só, então nós vamos entender que ele está indo para um contexto mais amplo. O que é domínio próprio no contexto mais amplo? É uma expressão mais ampla que abrange o autocontrole em vários aspectos da vida, incluindo decisões, reações emocionais e comportamentos. É frequentemente associada à capacidade de resistir às tentações e agir de maneira racional, em todos os sentidos. Só que a temperança é algo mais pontual. É como se o domínio próprio fosse algo geral e a temperança estivesse aqui como algo mais pontual, menor. O termo temperança é mais específico e é frequentemente associado ao controle sobre os prazeres e desejos, especialmente em relação ao consumo de alimentos, bebida, sexo e outros prazeres físicos. Então aí já é a temperança, nesse sentido, né? O domínio próprio, para não mirar, tá mais como domínio próprio, mas a temperança tá mais para esses prazeres físicos, algo físico, geralmente, que nós acabamos ficando viciados nisso. A pessoa pensa que não, mas tem pessoas que acabam se viciando em sexo. Não consegue ficar sem de jeito nenhum, não tem como ter abstinência de jeito nenhum. Como também tem gente viciada em internet, em redes sociais, que é uma coisa errada, porque é um exagero, vai além, certo? Então é preciso ter domínio próprio, é preciso ter temperança. Só que no contexto bíblico, temperança e domínio próprio são sinônimos, palavras que são sinônimos. Então é a mesma coisa. Numa versão, temperança. Na outra, domínio próprio. Mas no contexto mais amplo, aí tem essa descrição. 2. A pedagogia da abstinência sexual. O que eu aprendo quando eu consigo me abster? Aos jovens solteiros cabe o desenvolvimento da virtude da castidade cristã. Isto é, abstinência sexual como preparação para o casamento. Hoje, em muitos ambientes, a pessoa vai ser zombada porque ainda se preserva sexualmente para o casamento. As moças vão ser zombadas. Não importa o que falem, importa o que a Bíblia diz, acabou. Como vimos do ponto de vista bíblico, a jovem cristão ou cristã não é puramente instinto sexual. Ah, mas os hormônios estão explodindo. Pode fazer outras atividades que vão compensar isso. Atividades físicas. Vai compensar isso. Vai compensar. E é aí que tem os grandes problemas, né? Que aí eu vou acabar entrando numa questão aqui que eu respeito os costumes de cada lugar. Eu não vou entrar nisso. Fui criado em igreja tradicional, então não tem nenhum problema em relação a isso. Mas aí, presta atenção. O adolescente, o jovem precisa gastar energia. Certo? Aí o que acontece? Como ele não tem nenhuma atividade física para gastar energia, ele começa a concentrar o pensamento naquilo que está sendo oferecido, que é o prazer sexual. E aí ele não tem como compensar, aí ele vai pensar mais nisso. Então é importante levarmos em consideração que o jovem, ele tem que participar de alguma atividade física. Ah não, mas isso é pecado, irmão, porque isso, porque aquilo. Respeito o costume. Mas estou mostrando que uma coisa acaba indo para o outro lado. É só ir para a parte da ciência, a parte médica, que você vai ver que os médicos vão falar sobre isso. Então nem vem dizer, o pastor está falando um absurdo. Não. É área da ciência. Não estou falando nenhum absurdo. É uma compensação. Precisa haver uma compensação. Então entra. Aí acaba entrando também uma ansiedade. E aí as pessoas... Tem pessoas que, para aliviar a ansiedade, sabe o que ela faz? Come. Outras se drogam. Outras bebem. Outras vão praticar o ato sexual. Outras vão se exercitar. Qual dessas teve um melhor resultado?
Quem foi se exercitar, né? Não tô aqui incentivando. Só estou mostrando o porquê que também contribui para que aquilo se torne uma panela de pressão para explodir. Ah, pastor, mas tem que orar. Tem que jejuar. Sim, claro. Ler a palavra, estudar, sim. Mas nós estamos lidando também com o corpo físico. Então ele precisa de uma movimentação para que saia aquela pressão. Parece que nós pentecostais botamos na nossa cabeça que nós só somos espírito. E essa é a pior coisa que tem. É por causa disso que muitos acham que depressão é coisa do diabo. Só que a depressão é uma doença. Pode ser causada por opressão maligna? Pode. Mas na maioria das vezes não é opressão maligna, é uma doença que ataca as nossas emoções e que vem como consequência no nosso corpo físico. Então nós temos que parar e pensar um pouquinho mais nisso. Entender que o ser humano não é feito só de espírito. Ele é feito de corpo e alma também, que tem emoções. Ele ou ela sabe que a satisfação sexual tal qual a Bíblia ensina não é egoísta, descartável e ilusória. Por que egoísta? Porque quem tá aí tá preocupado só com a sua satisfação. Tá nem aí pro outro. É só um copo descartável. É só mais um nome. É só mais um palitinho, como tem aí em alguns filmes. Toda a relação que eu ia tendo ia colecionando palitinhos. Essa aqui é mais uma pessoa. Essa aqui é mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Você não é um palitinho. Você não é um corpo descartável. Você não é um risco no papel. No caderninho que ele tem, que ela tem. É mais um. E não é só homem não, tá? Tem mulheres aí que entraram por esse caminho também. Mais um. Risca lá no caderno dela. E vai contando quantas relações com pessoas diferentes já teve. É uma competição. Que coisa terrível que nós estamos vivenciando, irmãos. Época terrível. Tá? Então, ele ou ela sabe que a satisfação sexual tal qual a Bíblia ensina não é egoísta, descartável, é ilusória, mas cumpre o sentido quando nos unimos à pessoa amada e com ela compartilhamos e dividimos toda a nossa história de vida que glorifique a Deus no casamento. 1 Coríntios 6:20, 1 Coríntios 10, 31 e 32. Não vai ser só o ato sexual, mas toda a história de vida. Enquanto esse tempo não chega do casamento, nos guardamos, esperamos a pessoa amada. Então não vamos praticar antes, vamos esperar. Desse modo, eu sei que muitos vieram do mundo, aí é uma outra situação, mas quem está dentro da igreja que ainda não praticou, espere. Desse modo, percebemos que a abstinência sexual é pedagógica. Tem algo a nos ensinar, pois ela nos ensina que em tudo deve haver comedimento, equilíbrio e parcimonia, palavra difícil, tipo dicionário, cautela, moderação. Então tem que ter moderação. Não vai se entregar a qualquer coisa, certo? Com ela, na vida de solteiro, aprendemos que devemos esperar passar por períodos de abstinência na vida de casado. Ah, por quê? Porque quando casar, tem um momento de abstinência para oração, às vezes uma enfermidade, como vai ser falado aqui. Sim, a abstinência sexual também ocorre na vida de casados. Agora imagine alguém que não sabe ficar sem. Vai pra rua. Vai pecar. Por causa de uma doença, um tratamento de saúde, em que um dos cônjuges não pode manter um relacionamento sexual regular por um período, quer por propósitos espirituais entre os cônjuges em comum acordo. 1 Coríntios 2:5. E aí vem. Na verdade, quando eu li a referência, eu já sei que ela tá errada. Eu é que errei. 1 Coríntios 7:5. Na revista é 7:5, tá? Me perdoe, tá? 7:5. 1 Coríntios 7:5. Abstinência concordado. Os dois concordam. Ah, marido, eu quero entrar numa consagração. Aí ao esposo, tá bom, eu concordo. Se o esposo não concordar, não faça, porque Deus não recebe. Se a esposa não concordar, não faça. Deus não recebe. Ah, pastor, Deus não recebe. Você não casou? Deus não vai receber. Se queria viver uma vida consagrada só pro Senhor, então tinha que ter ficado solteiro. Ah, então eu quero ficar solteiro agora. Não, agora você já tá casado. Assim, a abstinência sexual na vida de solteiro. E outra coisa, sexo no casamento não é pecado, não. Porque tem gente que acha que é uma coisa suja, uma coisa ruim. Não, ai, tô me sentindo ruim. Ai, tô sentindo menos espiritual porque eu tive um momento sexual com meu esposo ou com a esposa. Não tem nada disso, não existe isso. Isso é coisa da cabeça de gente que não lê Bíblia. Tu lê Bíblia, tu vai ver que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem construiu isso, quem fez isso foi o próprio Deus. Assim, a abstinência, Deus fala da vida sexual antes do casal de Adão e Eva cair em pecado.
Tem gente que acha que o pecado é o ato sexual. Não, não, não. Deus falou do ato sexual antes. Ele manda eles frutificar e multiplicar antes da queda, do capítulo 3. Vamos ler Bíblia. Vamos ler Bíblia que é bom. Assim, a abstinência sexual na vida do solteiro ensina que na vida de casado nem tudo no relacionamento entre homem e mulher tem a ver com o sexo. Aí a pessoa tá doente, o marido tá doente, não tá bem, a esposa tá doente, não vai ter vida sexual naquele período. E aí? Vai largar por causa disso? Vai pra rua por causa disso? 3. A beleza da vida sexual dentro do matrimônio cristão. Essa é uma aula que eu sei que você não vai ter esse tempo para dar, mas é uma aula um pouco maior para você poder ter o entendimento. Afinal de contas, você está na EBD comentado online. Eu explico a lição do início ao final, para você ficar por dentro e entendendo o que está tratando. Então, é uma lição que realmente exige um tempo, tá? E se fosse colocar para tirar dúvida ainda, não daria o tempo da aula nunca. A beleza da vida sexual dentro do matrimônio cristão. Vamos lá. Segundo o ensino bíblico, o relacionamento sexual só é possível no casamento. Acabou. 1 Coríntios 7, 8 e 9. Pastor, isso está na Bíblia? Claro que está na Bíblia, meus irmãos. Vamos lá, vamos ver se está na Bíblia. É porque a pessoa às vezes fala assim, pastor, isso aí é coisa da cabeça de vocês. Isso não está na Bíblia não. Está na Bíblia sim. 7, 8 de 1 Coríntios. Vamos colocar aqui. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 8 e 9, na verdade. Ó, vamos lá. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhe é bom se ficarem como eu. Bom, Paulo não está proibindo o casamento. Versículo 9. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Durante muitos anos, eu na vida cristã, porque eu ouvi pessoas falarem, a pior coisa que tem é você seguir o que as pessoas falam sem ir procurar o que significa o termo, tá? E eu vou mudar até de versão para mostrar para vocês que não tem nada a ver. Durante muito tempo eu achei que abrasar-se era morar junto. Eles ensinavam isso, que era morar junto sem ser casado. Não tem nada a ver com isso. Abrasar não é isso não. Vamos botar na NAA, versículo 9. Porque é melhor casar do que arder em desejo. É isso que é abrasar. Arder em desejo. Viver a vida inteira com vontade de ter o ato sexual. Você não vai casar por causa disso. Não é por causa disso. Esse não é o propósito principal do casamento. Mas se uma pessoa tá solteira e ela vê que ela não tá conseguindo mais lidar com isso, então ela vai aprender o que é um casamento e ela também vai se casar, porque ela não pode ser consumida pelo desejo, porque senão ela tá pensando nisso o tempo todo. E ela não consegue se livrar desse pensamento. Pastor, é só tomar banho frio. Quem foi que disse que água no corpo, no físico, vai resolver só isso? Precisa também de oração, de jejum, de prática da palavra. Mas entende-se também que a pessoa tem uma necessidade. Se ela é solteira, nada impede dela se casar. Ela pode se casar. Não por esse motivo em si. Mas Paulo diz, é melhor casar do que viver ardendo em desejo. Então é importante eu ter mostrado isso pra vocês, porque se pensava que era morar junto, não tem nada a ver. Mas eu também achava que era. Mas um dia eu fui estudar e aprendi que não tem nada. Só conferindo versão, já teve a explicação. Mas as pessoas antigamente inventavam umas coisas muito loucas. Segundo o ensino bíblico, o relacionamento sexual só é possível dentro do casamento. Essa união profunda e verdadeira se concretiza diante de Deus no relacionamento sexual entre um homem e uma mulher. Gênesis 2, 24. Uma só carne. Essa união, segundo o texto bíblico, ninguém pode separar. Marcos 10, 7 a 9. Pois ela não se resume à mera necessidade fisiológica. Não é apenas a união humana, né, de duas pessoas. Não, é uma união espiritual também. Mas é uma necessidade diante de Deus. Estabelecer um projeto de vida e viver um projeto atemporal. Não é só um momento, é atemporal. Divino, que é o estabelecimento de uma família. E uma família não é para ser destruída. Espera-se que não, certo? Biblicamente. Em vista disso, Provérbios 5 traz uma seção de versículos em que o sábio estimula que se desfrute a vida sexual com sua esposa, aquela da sua juventude. Então, vida sexual é dentro do casamento, certo? Não é sair por aí com qualquer pessoa, porque senão é prostituição, mesmo que não envolva dinheiro.
No casamento, homem e mulher podem e devem desfrutar do prazer sexual em que o amor, o respeito, o compromisso de vida de ambos foram aliançados diante de Deus e da igreja do Senhor até que a morte os separe. Sem nenhum problema, tá? Aí ele botou o texto aí de Mateus 19:6, sem nenhum problema. Nós estamos tratando aqui de imoralidade, prostituição, ato sexual fora do casamento, certo? Então, até, inclusive, é bom, é claro que não é para adultos, né? É jovens a aula, mas, por exemplo, vida sexual fora do casamento é pecado. Mas a falta da vida sexual dentro do casamento, por questões, eu não quero, não tô afim, enfim, não tem doença, não tem nada, também é pecado, sabia disso? Então tem muita esposa pecando por aí. Tem muito marido pecando por aí, porque se negam um ao outro, e a Bíblia diz que isso é pecado. Então eu não posso fazer isso. Agora, tá doente, tem outras situações, aí é outro caso. Tem que analisar caso a caso. Conclusão, não esqueci da frase que eu falei. A frase é, coloque aí no comentário. Você pode colocar outra coisa que você precisar colocar, né? Você quer fazer um comentário sobre a aula, tá? Mas essa frase é importante você colocar, porque ela vai resumir a aula e ao mesmo tempo mostra que você chegou até aqui, tá? A frase é, vida sexual é apenas dentro do casamento. Essa frase resume a lição. O texto da lição é proteção contra a imoralidade. Aí, a frase é, vida sexual é apenas dentro do casamento. Coloque aí essa frase no comentário. Não esquece não, tá bom? Temos visto os apelos da imoralidade sexual presente em nossa sociedade. Entretanto, a palavra de Deus nos afirma que não precisamos ser dominados por eles. Tem apelos. Porque a frase é, vida sexual é apenas dentro do casamento. Casamento entre um homem e uma mulher. Biblicamente, casamento é isso. Homem e mulher. Casados, certo? É muito melhor viver de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina, de modo que podemos, sob o Espírito, ter nossos sentimentos e vontade ordenados pela palavra de Deus. Logo, no matrimônio, podemos nos realizar por completo. Quer dizer, tudo e também a parte sexual. De um modo que glorifique a Deus em nós. Acabou. Então a vida sexual não é uma coisa à parte. Não, esse momento aqui Deus virou os olhos para outro lado. Meu Deus. Que coisa terrível, irmão. Ensinamentos terríveis. Então aqui, ó, glorifica a Deus. É para a glória de Deus o ato sexual entre o casal casado, homem e mulher. É para a glória de Deus. Não tem nenhum ato errado, não é pecado. Não sai com culpa. Eu tô menos espiritual, perdi um pouco a minha espiritualidade porque eu tive que ter uma relação com a esposa dizendo com o esposo, ou o esposo com a esposa. Irmão, que coisa terrível. Isso é ignorância espiritual, no mínimo. No mínimo. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Proteção contra a preguiça. Eu tenho um texto também, uma explicação sobre isso aqui no canal. Lição de número 5, 3/11/2024. Inclusive, eu não coloquei aqui na tela, mas se você quiser adiantar, você pode assistir aí na tela, Entendendo Provérbios 6, no canal Entendendo Provérbios 6, porque o texto vai estar em Provérbios 6. Então você pode, Entendendo Provérbios 6, tá bom? Na playlist de provérbios, que eu vou colocar aqui na tela para você, depois que terminar, você já pode adiantar. Assiste Provérbios 5 e assiste Provérbios 6, que aí já é para a próxima lição. Vai ser muito bom, tá? Se você quiser aí entrar em contato, fique à vontade. Também, se você quiser semear no meu Ministério de Ensino, basta você apontar o seu celular, a câmera, para o QR Code ou a chave Pix, tá? Eu deixo na descrição também essas informações para você, ou no comentário afixado, tá? Então, Deus seja louvado, Deus seja glorificado. A aula foi um pouquinho mais longa, mas não tinha como. Não tinha como, irmãos. Porque é uma aula que tem muito conteúdo, muita coisa que temos que tratar e é importante, tá? Pastor, eu queria me aprofundar mais na Bíblia, eu queria aprender mais sobre a palavra de Deus, eu tenho dificuldade de compreensão das coisas da palavra do Senhor. Tem algum meio, algum método que eu posso praticar? Preste atenção. Curso online. Como facilitar meu estudo da Bíblia. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Você está prestes a mergulhar em um curso online exclusivo que vai transformar sua compreensão das Escrituras Sagradas.
Imagine entender os textos, os contextos históricos e os ensinamentos que a Bíblia trata por meio de etapas no estudo bíblico e métodos de estudo. Mas atenção, essa oportunidade é limitada. Clique agora mesmo no link da descrição e garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Aguardamos você lá. Então tem aí, 20 horas, mais de 20 horas de curso, ensinando métodos de como estudar a palavra de Deus para que você tenha uma compreensão, para que você possa também ensinar, para que você possa também pregar. Não é um curso de pregação, quero deixar isso muito claro, mas uma vez que você entenda o texto, você tem como formular algo para falar. É isso que eu quero que você entenda. Mas o mais importante é aprender para praticar na sua vida, tá bom? Nesse momento nós vamos orar, eu quero agradecer, peço oração por mim, pela minha menina princesa, minha esposa Ângela Manhãs Luna, filhos, neto, família de modo geral, tá bom? E nos vemos na próxima programação, na próxima aula, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais essa lição, por mais essa aula. É uma aula, Senhor querido, muito importante. Muitas coisas estão acontecendo por aí, Senhor. E eu peço ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Visita eles, Senhor. Livra eles de se entregarem aos prazeres, Pai. Como muitos estão entregues, como muitos já estão aí com crianças no colo, Senhor. Oh, meu Deus, tenha misericórdia. Senhor, levanta as igrejas, as lideranças para promover eventos, Senhor, para tirar as dúvidas dos jovens, para poder ensinar os jovens, ensinar os adolescentes, Senhor. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia, Deus, tenha misericórdia. Eu entrego tudo isso nas tuas mãos. Eu peço uma aula edificante, que o Senhor use os teus filhos como instrumento, aqueles que são professores, em nome de Jesus. Lembre-se da frase: vida sexual é apenas dentro do casamento. Vídeos de recomendação na próxima tela, entendendo Provérbios 5, e também a playlist de Provérbios, você pode ir acompanhando. Faço até uma recomendação que você pegue o livro de Provérbios para ler nos meses de 31 dias. É importante, uma vez ou outra, faça isso no ano, é importante, e acompanhe com os vídeos aqui do canal, tá bom? Então, receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos vós que aguardam a volta do Senhor Jesus. É claro que eu estou incluído. E todos digam amém.